Sejam bem-vindos, então, à nossa quinta aula da disciplina de contabilidade gerencial para tomada de decisão. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as receitas, despesas, custos, o que é cada um, como é que se aplica a cada um, como é que calcula cada um. No final da aula, eu vou tirar um tempinho para explicar as três questões que tinham cálculo, tá? Que caiu no questionário. Teve um aluno e uma aluna hoje me pediu, né, para explicar como é que calculava, como é que chegava no resultado. Aí eu vou deixar para o final, tá? Para não atrapalhar aqui o início dessa aula, tá? No finalzinho eu explico rapidinho como que calculou cada um. Bom, essa disciplina nossa de contabilidade gerencial, para você poder entender ela e para você poder aplicar ela, você precisa entender o conceito de contabilidade e o conceito da contabilidade de custos. Tá? Então, por quê? Porque aí você, como gestor, você vai analisar e poder ajudar a classificar corretamente cada uma das contas. E eu sempre venho batendo durante as aulas que a principal questão para o sucesso de uma gestão é a correta classificação dos seus custos, das suas despesas e das suas receitas. Vocês estão vendo aí o caso da Americanas, né? Não é que sumiu o dinheiro, mas houve uma classificação errada, né, das contas, né? Algo que era para ser lançado como custo foi lançado como despesa, e aí por isso que está esse rombo danado, tá? Então, a contabilidade de custo, ela pode ser definida como um processo organizado para se usar alguns princípios da contabilidade gerencial para você poder entender os custos de operação de um negócio. Né? Então, como é que ele afeta, se eu aumentar aqui, aonde que ele diminui, né? Ele aumenta onde, se eu diminuir aqui, aonde que ele diminui. O que eu posso fazer, né? Às vezes, dependendo do custo, hora aumenta, hora diminui, o fixo aumenta, o unitário diminui, enfim. Tá? Então, com as informações obtidas, coletadas por meio das operações e das vendas, a administração pode empregar os dados contábeis e financeiros para estabelecer os custos de produção e os custos de distribuição, sejam unitários ou totais, para um ou para todos os produtos fabricados ou serviços prestados. Tá? Além também de calcular os custos de outras funções do negócio, a fim de objetivar uma operação racional, eficiente, lucrativa, e eu vou colocar a palavra principal aqui, competitiva. Tá? A competitividade do seu negócio pode vir por conta do atendimento, pode vir por conta do tipo de produto que você oferece, né, ou serviço que você presta, pode vir por meio de pagamento, pode vir por forma de entrega, mas assim, no final das contas, o custo ele é muito decisivo na hora do cliente tomar a decisão. Tá? E aí, assim, só ganha do custo, ou malemar ganha do custo, o fator tempo. Você está construindo uma casa, faltou cimento na sua obra. Você tem como comprar R$ 50, né, mais barato, num lugar que vai te levar 3 dias para entregar, e você tem ele a R$ 55 num lugar que te entrega em 2 horas, né? Sem o cimento, a sua obra não avança. Você vai estar pagando pedreiro e ele não vai ter o que fazer, né? Isso se você não tiver que ir lá buscar com o seu carro, enfim, né? Mas eu tenho duas opções. Eu posso ir pelo mais barato e ficar 3 dias com mão de obra ociosa, eu posso ir no mais caro e já ter o produto ali de imediato, né? Então, não necessariamente o mais caro é o mais ruim, você só não pode deixar com que esse mais caro seja a regra, né? Ele tem que ser exceção, tem que ser numa emergência, algo que foi planejado. Eu precisei comprar esse cimento porque eu tinha lá 10 bolsas que dava para trabalhar por 3 dias, porém choveu, molhou, eu perdi essas 10 bolsas. É uma situação, tá? Eu planejei, eu errei aqui a conta, aí já é uma outra questão, tá? Então, o nascimento da contabilidade de custo, ele vem da necessidade de se entender de maneira mais ampla e mais precisa algumas informações que ajudam na tomada de decisão correta, e isso veio desde a época da Revolução Industrial. Tá? Anteriormente à Revolução Industrial, a contabilidade de custo praticamente não existia,
já que as operações resumiam-se basicamente em comercializar a mercadoria, sem necessariamente você saber o quanto aquilo custava, tá? E nessa época, os estoques eram registrados e avaliados pelo seu custo real de aquisição, né? Então, você não levava ações financeiras, você não colocava, às vezes, o seu custo de estoque, de transporte, tá? Entre outras questões. Nessa época também, as operações eram mais simples e nem sempre o valor era agregado. Por exemplo, um pacote de 1 quilo de arroz, vamos colocar aqui que custa em torno de R$3, R$4, vamos colocar aqui. E o de feijão custa 5. Na época, eu quero trocar 1 quilo de arroz com 1 quilo de feijão, ia lá e trocava, sem necessariamente atribuir ali um valor ou uma diferença de valor. Somente quando eram grandes negócios, né? Eu vou trocar, eu não troco uma vaca por um porco da mesma proporção, vou trocar uma vaca por 4 porcos, 3 porcos, enfim, nem sei quanto está valendo um porco hoje, né? E com a Revolução Industrial também as empresas passaram a adquirir matéria-prima para transformar essa matéria-prima em novos produtos. Então, o novo bem criado a partir da matéria-prima era resultante de um conjunto, de uma agregação de vários tipos de materiais e esforços de produção, constituindo o que se convencionou chamar de custo de produção, custo fabril ou custo de fabricação. Tá? As funções básicas da contabilidade de custo, hoje, ela deve atender 3 razões principais, tá? Deve ter um tripé aí de objetivo, tá? Primeiro é determinar o seu lucro, então quanto você quer ganhar, né, com a sua venda. Então, empregando os registros iniciais, né, as anotações iniciais de custo de aquisição, custo de transporte, custo de armazenamento, custo do produto, né? Você consegue saber quanto é o mínimo que você, né, o raso ali que você tem que vender, e a partir disso você projeta um lucro, tá? O quanto você quer ganhar. Também é necessário saber sobre contabilidade de custo para saber controlar as operações. Então, saber quando usar, quando comprar, quando se livrar de um estoque, tá? Você, né, tem que ter um estoque que não seja tão pequeno a ponto de faltar e nem tão grande a ponto de ficar ali ocupando, correndo risco de vencer, tá? E isso leva um tempo até você ajustar, até você ter o equilíbrio ideal, tá? E também ela tem a razão de auxiliar na tomada de decisão, né? O que envolve produção, o que, quanto, como, de que maneira fabricar, o que envolve a formação de preço, né? Então, quanto eu quero ganhar, quanto eu quero vender, se eu quero vender, se eu quero produzir ou não, tá? E se eu vou fabricar isso ou se eu vou terceirizar. O Ford, Henry Ford, né, o dono da Ford Motor Company, um dos pioneiros aí da produção em série, ele tentava, de início, ele tentava fabricar todo o parafuso, porca, pneu do modelo T e do modelo A, né, dos 2 modelos da Ford. Tanto que o Ford chegou a vir para o Brasil, lá em Manaus, se eu não me engano, Manaus não, no Amazonas, né, e ele chegou a criar uma cidade chamada Fordlândia, tá? Onde ele tinha plantação de seringa, então envolvia técnicas de agricultura, a coleta da borracha, né, da seringa ali, e a fabricação do pneu, porque ele queria dominar ali toda a cadeia produtiva do seu veículo. Porém, o custo disso era muito mais alto, aí tinha que ficar qualificando funcionário, não achava mão de obra qualificada, as plantações às vezes se perdiam, levava anos até começar a produzir, então, e ele ainda tinha que transportar esse pneu fabricado lá para os Estados Unidos. Aí, né, a Goodyear, a BF Goodrich, deixa eu lembrar qual outra aqui, puxa, tinha uma famosa também, Dunlop, né, Michelin, elas começaram a fazer, né, falaram, eu fabrico esse mesmo pneu seu num custo que é metade do que você está gastando para produzir isso no Brasil. Então, ao invés de eu produzir, eu terceirizo isso aqui, né? Hoje, um veículo, por mais que você tenha, eu vou comprar uma peça original do meu carro aqui, né? Eu vou comprar um farol do meu carro. Esse farol, muito provavelmente, não foi a Volkswagen, não foi a Fiat, não foi a Ford que fabricou. Foi uma empresa terceirizada, uma outra empresa, tá?
que provavelmente essa empresa ofereceu o produto, né, num custo mais acessível, e por isso ele é utilizado na linha de montagem, tá? Elas fabricam os componentes, e aí você tem a utilização do veículo, né, como uma montadora, não que ela fabrica necessariamente o carro, ela monta, ela pega as peças e monta, tá? E aí a contabilidade vai dizer, ó, isso aqui é mais barato você comprar e manter, isso aqui é mais barato você terceirizar, tá? Eu lembro, eu cheguei, por um determinado tempo, eu tinha um imóvel aqui em Cáceres e que eu pagava energia. Eu mantinha a energia elétrica ligada nele, e era uma energia trifásica, e só mesmo para manter 2 câmeras ali de vigilância funcionando, né? E uma tomada ali, uma lâmpada, alguma coisa nesse sentido. Lavar, né, o prédio, às vezes eu tinha que estar lavando, e aí isso ficava muito caro, eu estava pagando quase que 140, 150 de energia para ficar praticamente desligado, né? Eu falei, quer saber, eu vou comprar um gerador, porque com esse gerador, né, eu só uso energia quando de fato eu preciso, e as câmeras eu peço um ponto de luz lá para o vizinho e ligo elas. E isso, né, acabou ficando assim bem mais em conta do que eu ficar mantendo 10 meses de energia ligada, me pagou o gerador, né? Que eu uso só quando precisa, mesmo utilizando o custo de aquisição e de combustível, para mim saiu infinitamente mais barato do que eu manter essa energia lá ligada. Tá? Então, para poder discutir o processo de formação de custo e preço, alguns termos técnicos são empregados. Tá? Muitos desses termos mais comuns são empregados também na contabilidade geral e são trazidos para a contabilidade de custo. Tá? Então, vamos conhecer o macro aqui primeiro. Tá? O que é um gasto ou um dispêndio? Tá? O gasto ou um dispêndio significa de um sacrifício financeiro que a entidade, né, vai fazer, ela vai arcar para obter um produto ou um serviço qualquer. Tá? Pela contabilidade, é a última instância classificada como custo ou despesa, a depender da sua importância na elaboração do produto ou serviço. Então, alguns gastos podem ser temporariamente classificados como investimento, e à medida que forem consumidos, receberão a classificação de custo ou despesa. Então, eu vou começar o meu negócio, eu preciso injetar um dinheirinho ali, né? Isso é um dispêndio, isso é um gasto. Parte desse dinheiro vai se tornar investimento, parte desse dinheiro vai se tornar custo, e parte desse dinheiro pode tornar com uma despesa, tá? E à medida que o negócio for avançando, aí sim eu vou reclassificando ele e fazendo os ajustes contábeis com o tempo. Então, quando você está, uma indústria farmacêutica, ela está pensando no remédio novo, ela está gastando com pesquisa. Ela está pagando pesquisador, está pagando experimento, está pagando grupo de controle, equipamento, ferramenta, insumo. Tudo isso ela vai lançando como um gasto, tá? Geralmente como investimento. Depois que ela finalizou, que ela já sabe, o produto já tem seu resultado, já está pronto para ser vendido, né, para ser colocado na prateleira de uma farmácia, aí é que ela vai calcular realmente o custo desse produto. Tá? Então, por isso que tem produto que às vezes é uma pílulazinha desse tamanho e o valor dele é R$1.000, R$2.000. Outro produto, você tem ele num valor, um gasto gigantesco, o valor dele é pequenininho, né? A vacina da Covid, eu achei um valor muito baixo. A vacina da Covid custa acho que $2 ou $3 a dose dela, se eu não me engano, né? É um custo relativamente baixo, tá? Se comparado com o custo de outros medicamentos por aí, né? E a importância desse tipo de medicamento durante aí a pandemia, né? Tem remédio que, por um efeito muito mais simples, você tem um custo muito maior, tá? Então, toda despesa ou custo ou investimento é um gasto, tá? Mas nem todo gasto necessariamente é só investimento ou só custo ou só despesa, tá? É como se eu dissesse que todo polegar é um dedo, mas nem todo dedo é um polegar, tá? Então, os investimentos, eles vão representar aqueles gastos que são vinculados a uma determinada vida útil, né? Ou que vai gerar benefícios
a futuros períodos, né? Você vai gastar ele vai te devolvendo de pouquinho em pouquinho, tá? Esse investimento, eles ficam temporariamente congelados no ativo da entidade e, posteriormente, de forma gradual, são descongelados e incorporados a um custo ou uma despesa. Então, eu fiz um investimento em placa solar. Fazer uma conta redonda, gastei 10 mil, ela está me economizando R$100 por mês, tá? Então, o investimento foi de 10 mil, tá? O custo dela, ao longo do tempo, vai ser o que ela vai estar devolvendo, vai ser esses R$100 aí por esse período, tá? Aí a despesa que ela pode gerar, um reparo, uma limpeza, tá? Algo nesse sentido. Os custos, eles vão representar os gastos relativos aos bens ou serviços utilizados na produção ou na produção de outros bens e serviços. Então, o investimento, geralmente, ele está relacionado a prédio, a uma máquina, tá? A um determinado equipamento, tá? O custo, ele está geralmente representado por uma associação a um produto. Então, mão de obra, salário, algum aluguel, tá? Ah, mas o aluguel não é do prédio, não é investimento? Não, porque você não está comprando ele, tá? O prédio, você está pagando o aluguel, né? Então, isso vai ser lançado diretamente ao seu produto, tá? E por que é um custo o aluguel e não uma despesa, tá? Lembrando que aluguel, energia, salário, eles podem ser custos ou podem ser despesas, dependendo do contexto e de como ele está inserido, tá? Mas geralmente o custo, uma outra forma de tentar explicar o que é o custo, é que se você tirar ele, meio que você não tem aquele produto no final, né? Aquele produto passa a não, ou o serviço, né? Passa a não existir, tá? Já a despesa, elas ocorrem, né, ou correspondem a bem ou serviço consumido direto ou indiretamente por obtenção de receita. Então, a despesa, ela não está associada diretamente à produção de um produto ou serviço. Como exemplo de despesa, eu posso citar gasto com salário do vendedor, gasto com funcionário administrativo, né? Então, assim, energia do processo de fabricação é custo. Energia da área administrativa, despesa. Salário do pessoal que trabalha na produção é custo. Salário do pessoal que trabalha vendendo, comercializando, despesa, tá? Porque, professor, mas se não tiver o vendedor, a empresa não vende? Não necessariamente. Cliente, quando quer comprar, ele entra no desespero. Você não tem nenhum... Na pandemia aí, o que a gente via, né, de funcionário tinha que ficar em casa porque tinha lockdown. Mas o dono precisava vender e determinado cliente precisava comprar. Então, muitas vezes o dono ia lá, vendia, né? Às vezes teve dono que depois viu que ele dava conta de vender, dispensou o vendedor, virou zetelo, né? Então, a despesa, normalmente, a gente interpreta ela como algo... mas a energia do escritório precisa funcionar, senão o pessoal não consegue acessar computador, né? Não é bem assim, né? Você pode acessar de um home office, você pode acessar um computador na nuvem, às vezes na palma do seu celular, né? Então, a despesa, ela geralmente é classificada, você tenta interpretar ela como algo que não é associado diretamente ao processo produtivo, tá? Mas você pode... ele é necessário para a obtenção de receita, tá? Já a perda, ela representa os bens ou serviços consumidos de maneira anormal, tá? Ou seja, que não é bem comum, tá? As perdas, elas são divididas em dois grupos, né? O primeiro grupo é quando há um gasto não intencional, decorrente de um fator externo extraordinário. Então, por exemplo, determinada fábrica precisa utilizar de energia para resfriar alguns componentes do processo de produção, de fabricação. Aí chega a época do inverno, ele não precisa ficar com aquela máquina ligada 10 horas por dia, vai ligar 2, 3, então aquilo acaba caindo, né, no período de frio. E na época do calor é o contrário, aquilo acaba subindo. O que era para usar 8 horas por dia acaba tendo que ser usado 10, 12, 14. Então, esse excedente a mais é uma perda, tá? É uma maneira excepcional, tá?
E aí, dependendo da sazonalidade, de como ele ocorre, ele pode ser lançado como custo ou pode ser lançado como despesa. Tá? E tem as perdas que são decorrentes da atividade normal mesmo da empresa. Uma empresa que fabrica móveis, ela tem lá uma chapa de madeira, né? Ela nunca vai conseguir aproveitar 100% daquela chapa. Então, sempre vai sobrar um pedacinho, um cantinho, 10 centímetros, 2 centímetros, a mesma coisa com quem trabalha com ferro, com aço, né? Geralmente vende ali como sucata, tá? Mas é uma perda, tá? E aí você precisa considerar. Então, na primeira situação, tá? Você deve considerar isso como uma certa despesa, tá? Quando você tem algo como não intencional, né? Excepcional, assim aconteceu. Então, é uma despesa, tá? Que aí você lança, né, com uma despesa operacional. Você sabe que foi gerada na parte produtiva, porém, aquilo faz parte de uma operação anormal, tá? Perdão, a despesa não operacional, tá? Faz parte do processo produtivo, porém, não faz parte corriqueiramente da operação. E na segunda situação, onde você aceita que há uma perda realmente, tá? Você já classifica essa perda como custo de produção do período, porque eu preciso comprar uma chapa inteira. Por mais que eu utilize 95% dessa chapa, eu vou considerar, e custa R$100 uma chapa, eu não vou considerar 95 o custo de produção, eu vou considerar 100, tá? Porque essa perda é uma perda, faz parte ali do processo você perder parte daquilo que você está consumindo. Tá? Então, basicamente, é só essa diferença. E existe também o conceito de desembolso, que nada mais é do que o pagamento de um bem ou serviço, independente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido. Tá? Então, é importante a gente frisar o que eu falei até na aula anterior sobre o princípio da competência. Tá? A contabilidade, ela registra os fatos administrativos de acordo com o princípio da competência, ou seja, que é a competência? É de quando ocorreu, é a data, ou mês, ou período que ocorreu, tá? Então, por competência, você vai registrar tanto receita quanto despesa, tá? De acordo com a sua real ocorrência, né? Ou seja, quando ela teve o seu fato gerador, tá? Independente dela ter sido quitada, né? Da despesa ter sido paga ou da receita ter sido arrecadada. Então, a maioria de vocês, se pegar uma conta aí de água, de energia, geralmente tem lá assim, competência 001, por exemplo, a conta que vence agora em janeiro, a conta vence em janeiro, vence 20 de janeiro. Mas a competência dessa conta provavelmente vai ser uma conta de dezembro. Tá? Ela vai trazer ali a despesa, o gasto de energia seu de dezembro. Aí, às vezes, o pessoal confunde, né? Eu fico até com dó do pessoal que atende ali em companhia de água, companhia de energia, né? Energisa ali, porque, mas sua conta de fevereiro não tá paga, né? Ué, mas como assim, né? Não tá paga? Não, a conta de fevereiro não tá paga. Mas eu paguei, tá aqui a conta, o comprovante, né? E aí você vai ver, não, moça, é a competência de fevereiro, não o vencimento dela, né? Então a gente tem que estar explicando isso daí certinho. Da contabilidade, da mesma maneira. Ela faz uso do princípio da competência, porque assim, se essa despesa, quando ela foi gerada, você subentende que ela vai ser paga, né? Quando uma receita foi gerada, uma venda foi feita, você subentende que você vai receber. Mas se essa despesa for cancelada, anulada, né, ou se a receita não chegar a ser efetivada, a pessoa não pagar ali o meio que eu dei, a prazo que eu dei para ela pagar, eu vou lançar isso depois como uma perda, tá? Mas a contabilidade, até para apurar imposto, imagina vocês a contabilidade tendo que calcular, você ter o controle de venda e depois ter o controle de quem pagou e não pagou, e aí calcular o imposto, né? E aí, se não pagar a conta, você não vai lançar como uma receita, e daí o Estado não tributa em cima, né? Então, por isso que é feito pelo princípio da competência. Então, pegando um exemplo aqui, né? Se foram empregadas 40 horas de mão de obra no mês de março, que somente foram quitadas, né? Os salários foram quitados em abril, o lançamento contábil desse tipo de gasto deve ser feito em março, tá?
a competência dele é março, porque ocorreu o fato gerador, esses colaboradores estavam contratados em março. O registro financeiro do desembolso vai ser feito no mês de abril, tá? Então, não se deve confundir uma despesa com um desembolso. Despesa, ela adota a competência. Desembolso, ela adota a quitação, tá? O efetivo entrada ou saída ali de recurso, tá? Então, segundo o princípio contábil da competência, a receita, despesas e custos são registrados no momento em que são realizadas ou incorridas, né? No momento que você tem o que a gente chama de fato gerador. Então, pegando outro exemplo aqui, se uma fábrica contrata um novo funcionário, os gastos relativos à sua remuneração serão provisionados e apropriados aos custos industriais a partir do momento que a sua contratação, independente de eu ter pago ou não esse salário dele, tá? Então, eu vou associar o custo do fato gerador da contratação e não de eu ter pago o salário dele, tá? Então, da mesma forma, se uma empresa comercial efetua uma venda com prazo longo, o registro de contabilização da receita ocorre no momento que eu vendo esse produto, independente de quando e se houver o recebimento desse recurso. Porém, todavia, entretanto, recebimentos e desembolsos devem ser contabilizados segundo o regime de caixa, ou seja, né, quando de fato ingressam ou saírem da conta caixa do balanço patrimonial. Tá? Então, todo registro de recebimento e todo registro de desembolso, esse sim é feito da maneira quando ele entra ou sai do caixa. Tá? Por isso que os lançamentos no livro caixa, eles são feitos de acordo com o princípio do regime de caixa e não pelo regime de competência, tá? Porque é uma situação diferente. Eu não vou registrar no meu livro do meu caixa uma venda que eu fiz para receber daí 30 dias. Aí eu olho lá, vendi 100 mil reais para receber daqui 30 dias. Aí tem uma conta de 10 mil para pagar amanhã. Não, eu tenho que ter, meu caixa está mostrando que eu tenho dinheiro aqui, porque eu vendi 100 mil ontem, né? Cadê esse dinheiro? Como é que eu vou pagar? Né? Então, não é bem assim. Tá? Então, por isso que a contabilidade, quando eu vou fazer o registro de um custo, de uma receita ou despesa, competência. Recebimento ou desembolso, regime de caixa. Tá? E aí, partindo, né, já para um pouco mais o que nos interessa, a diferença contábil entre custo e despesa. Tá? Então, a primeira polêmica na terminologia da contabilidade de custo refere-se justamente à distinção entre custo e despesa. De uma maneira geral, né, falando assim, bem superficialmente, né, para pegar uma regrinha um pouco mais básica assim na cabeça, né, os custos eles vão parar nas prateleiras, tá? Sendo armazenado nos estoques, tá? São consumidos pelos produtos ou serviços durante o seu processo de elaboração. Já a prateleira está associado ao período, né? Ou seja, não repercutem diretamente na elaboração dos produtos ou serviços prestados. Então, até esse produto chegar na prateleira para ser vendido, custo. Para manter aquele produto ali refrigerado, armazenado, até chegar ao cliente final, tudo que acontecer dali, despesa com venda, despesa com entrega, comissão de vendedor, é despesa, tá? Em algumas situações, pode ser que você lance a comissão do vendedor como custo. Por quê? Porque o cliente só compra o produto se passar por um vendedor. Não tem como o cliente chegar e comprar diretamente na empresa, nem com o dono da empresa. Nesse caso, você pode lançar como custo. Fora isso, é tudo despesa. E geralmente quando são empresas comerciais, que eu compro e revendo esse meu produto, tá? E quando também esse valor, né, que é pago para esse comissionado, né, esse vendedor, também quando ele for fixo, tá? Se variar ali, de tanto a tanto, o percentual é tanto, aí já é mais como despesa, tá? Pelo menos uma parte dele é fixo, tá? Então, os custos, eles podem ser diferenciados da despesa conforme a figura que eu vou mostrar a seguir, tá? Então, aqui, espera aí que eu já vou voltar ali na teoria. Deixa eu pegar minha caneta aqui, vermelha. Tá? Então, aqui eu tenho um fluxo, tá? Que representa os gastos, tá? Que vai de todo o período, gasto
contempla custo, investimento e despesa, tá? Então, investimento é a base, tá? Investimento ele pode derivar tanto em custo quanto despesa. Comumente, tá? Isso não é regra, mas de maneira geral, normalmente, o investimento ele é associado ao custo, tá? Porque é uma máquina, um equipamento que eu compro, tá? Pode ser às vezes aplicação em estoque, dependendo, tá? E aí os custos eles vão representar toda a associação, tudo que for necessário até eu elaborar, até eu finalizar esse produto, né? Até ele estar pronto para ser comercializado para um determinado cliente. A partir disso, está pronto, está na prateleira ali, bonitinho, tá? Pegando aqui uma Cacau Show, né, Brasil Cacau, então o produto chegou ali na prateleira para o cliente comprar, a partir dali, tudo que for gerado é uma despesa. Despesa com perda, com venda, energia, comissão, imposto, taxa, tudo, tá? Então, geralmente, os custos, os gastos, os investimentos estão associados ao balanço patrimonial e as despesas estão associadas à DRE, tá? Mas espera aí que na DRE, daqui a pouco eu vou explicar, aparece a discriminação dos custos também, tá? Mas na DRE, o investidor, principalmente, né, ele observa muito essa parte de despesa, enquanto que no balanço patrimonial você olha ali o investimento, o quanto você tem de estoque, produto acabado, matéria-prima, né? Porque isso dá uma certa solidez, né? Uma certa solvência para a empresa. Tá? Então, os custos, né? Como eu já falei, estão diretamente relacionados à produção e, né, que os custos são aqueles que vão para as prateleiras. Tá? Então, enquanto os produtos ficam estocados, os custos são ativados, destacados na conta estoque do balanço patrimonial e não na DRE. Somente vai para a DRE ou somente farão parte do lucro ou prejuízo quando a sua venda, né, é incorporada à DRE e daí você apura realmente o custo desse produto ou serviço. Tá? Então, muitas vezes aquele produto, às vezes eu vejo assim, principalmente isso aconteceu muito durante a pandemia. Antes da pandemia, eu tinha um produto que custava R$10, ele estava na prateleira sendo vendido a 15. Veio a pandemia, ficou 2 anos parado lá para ser vendido e nada de vender. Aí veio a pandemia e o preço desse produto subiu, ele foi para R$30, praticamente dobrou de preço. Aí às vezes eu vejo a pessoa falar assim, eu comprei por 10 e vendi a 30, eu lucrei 3 vezes o valor desse produto. Falei, mentira, porque você ficou com isso estocado 2 anos e pouco, isso te custou funcionário limpando, custou energia para manter, custou funcionário para vigiar, seguro, né? Custou várias outras coisas. Então, esse R$30, a inflação do período, esses R$30 quase que é trocar 6 por meia dúzia, né? Quando você faz as contas ali para apurar, tá? Então, o custo, ele só vai realmente aparecer na DRE quando é vendido. Enquanto não é vendido, ele aparece lá no balanço patrimonial, como estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, estoque de produto em processamento, né, em fabricação e por aí vai. Acabou, foi vendido, aí sim ele aparece aqui nas despesas. Tanto que existe 3 formas até de se calcular, né, o método PEPS, o EPS e a média, né? Então, o PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai, porque às vezes você tem custos fabricados de maneiras diferentes, né? E aí, aquele primeiro produto que entrou vai ser o primeiro produto a sair. Os produtos mais antigos, eles vão ficando armazenados por mais tempo. O EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, o produto que chegou por último já vai logo sair, ser vendido. E a média, você acaba fazendo um cálculo de média entre um e outro. Tá? Então, e aí dependendo do método utilizado é que você vai realmente calcular o custo desse produto. E tem diferença, tá? Dependendo do método aplicado, tem diferença. Já as despesas, elas estão associadas aos gastos administrativos, né? Ou com venda, quando tem incidência de juro, né? Uma despesa financeira e por aí vai. Então, eles têm a natureza não fabril, né? Despesa geralmente não é associada à fábrica, tá? As despesas, elas integram a DRE, tá? E a ARE, apuração de resultado do exercício, e
as despesas geralmente estão associadas ao momento do seu consumo ou ocorrência. Então, as despesas, elas são temporais, tá? Então, conforme essa figura 1.1, os gastos que ocorreram até o momento que o produto esteja pronto para venda é custo, a partir dali é uma despesa, tá? Aí, os custos, eles são classificados também como direto ou indireto, a depender da sua relação com a unidade de produto ou serviço elaborado. E eles são incorporados aos estoques até o momento da sua venda, quando passa a ser representados na DRE. Então, o custo, ele pode aparecer como CPV, que é custo de produto vendido, né? Geralmente vem das operações de fábrica ou indústria. CMV, que é custo da mercadoria vendida, que geralmente aparece operação mercantil. Então, eu já comprei esse copo aqui de uma fabricante e vou revender esse copo. Eu não vou transformar ele, eu não vou agregar nada dele. Eu vou comprar e revender, nem vou tocar nesse produto. CMV, tá? E custo de serviço prestado ou custo de serviço vendido é o CSP ou CSV, tá? Que geralmente é vinculado às operações de serviço. Então, pode ser que eu venda determinado produto, né? Eu vendo esse produto aqui e eu ganho uma comissão em cima, eu presto serviço de venda e aí eu ganho uma comissão em cima da venda desse produto aqui. Ele não é meu, não faz parte do estoque, tá? Ele é meio que consignado, se vender eu recebo uma comissão em cima, se não vender eu não pago nada, tá? Da mesma maneira, as prestadoras de serviço também acabam funcionando dessa maneira, né? Eu presto serviço, eu não vou ter muito estoque, não vou ter processo fabril, né? Às vezes vou ter um estoquezinho mínimo ali de ferramenta, maquinário, para atividade do dia a dia, mas não vou trabalhar com estoque muito alto, tá? E com relação às despesas, tá? Elas são confrontadas, segundo a contabilidade, diretamente como resultado do período, que é por meio da ARE, apuração do resultado do exercício, tá? Elas não devem ser ativadas no estoque, tá? Então, as despesas, elas não devem influenciar no custo de estoque, tá? E elas podem ser atribuídas ao produto de forma a analisar o gasto e a lucratividade individual de um grupo, né, um portfólio de produtos ou serviços. Então, nessas situações, quando os custos e despesas são alocados, ou seja, vinculado a um produto ou serviço, a gente chama ou diz, né, se tratar de um sistema de custo pleno ou integral, tá? Então, nos balanço patrimonial, geralmente vai vincular os custos diretos e indiretos, e vai aparecer também a parte dos estoques, né? O que eu tenho de material direto, produto em elaboração e produto acabado. Ele aparece na DRE a partir do momento que ele é consumido ou que ele é vendido. Então, lembra que eu comentei, acho que não sei se foi na última ou penúltima aula, se eu comprar um monte de material de escritório, né? Papel, caneta, lápis, borracha, para isso ficar armazenado, para eu consumir futuramente, isso vai lá no meu balanço patrimonial. Tá? Isso vai compor o meu estoque, vai ser um custo, por enquanto, e vai lá para o meu balanço patrimonial. Tá? A partir do momento que eu usei essa caneta, ou que eu forneci essa caneta para alguém da empresa usar, isso passa a ser virado como uma despesa. Tá? É lógico que nem toda empresa é tão radical assim, tá? Mas esse é o tratamento contábil da maneira correta. Tá? Se está estocado, ele é um custo, aparece no balanço patrimonial. Se ele é consumido, ele é uma despesa, vai aparecer na DRE. Por que isso? Tá? Porque o balanço patrimonial, eu posso encerrar as atividades da minha empresa amanhã. E se eu não consumir esse papel, esse lápis, caneta, borracha, eu posso vender, eu posso dar isso como arreste, eu posso dar isso como garantia, posso dar isso como possível liquidez, né? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas eu tenho aqui um monte de bagulheira aqui que eu posso, né, da minha empresa, que tem móvel, tem, né, material de escritório, aí quem, né, o credor muitas vezes acaba aceitando, principalmente quando a empresa aí está meio quebrada, meio ruim das pernas, porque é isso ou nada, né? Então, quanto à questão da classificação dos custos, os custos eles têm algumas questões a serem analisadas, tá? O custo ele pode ser classificado quanto à forma dele
e quanto à aplicabilidade dele. Então, eu posso ter custo direto ou custo primário, custo indireto e custo de transformação. Tá? Custo direto ou primário é aquele quando eu associo diretamente no cálculo de um produto. Então, eu consigo mensurar claramente quais são os materiais diretamente utilizados na fabricação do produto, né? E a mão de obra que é especificamente utilizado naquele produto, tá? Porque eu posso ter, por exemplo, uma mão de obra que fabrica mesa e cadeira, né? Então eu tenho que calcular quanto em percentual do tempo foi para cadeira e quanto foi para fabricar mesa, tá? Ou eu faço isso de maneira fixa, 60% é mesa, que é mais simples, 60% é cadeira, que é mais complicado, e 40% é mesa, que é mais simples. Você vai definir isso daí como gestor, porque isso vai impactar lá no custo desses produtos. Tá? Então, eu consigo alocar isso, né? Para fabricar um determinado produto, eu preciso de uma chapa de aço, né? Então, ainda que tenha perda, né, desse aço, eu não consuma ele inteiro, mas eu preciso de uma chapa inteira para fabricar. Então, isso é um custo direto, tá? Eu associo ele diretamente à produção. Custo indireto são aqueles que necessitam de estimativas ou aproximações, né? Eu preciso ter um critério de rateio para ser atribuído aos produtos, tá? Então, seguro ou o próprio aluguel da fábrica, né? Eu tenho um galpão lá que eu fabrico o meu produto. Mas espera aí, quanto do aluguel vai... E sem esse prédio eu não fabrico o produto, né? Então, quanto desse aluguel vai ser rateado, vai ser distribuído dentro da fabricação do meu produto, né? Eu produzi 1.000 unidades, eu vou dividir o aluguel por 1.000, se for um produto só. São 2 produtos, um foi fabricado 500, outro foi fabricado 1.000. Opa, então eu vou pegar 1/3 para o que foi fabricado a 500, 2/3 que foi fabricado 1.000. E por aí eu vou fazendo o rateio. Indiretamente eu vou distribuindo isso proporcionalmente ali dentro da empresa. Tá? E os custos de transformação, né, eles são chamados de custo de conversão também, ou custo de agregação. Esses custos consistem no esforço agregado pela empresa na obtenção do produto, né? E sem eles também eu não consigo ter esse produto finalizado, né? Pode ser uma mão de obra direta, custo indireto de fabricação também pode ser associado. O de transformação ele pode ser tanto direto quanto indireto. Geralmente a gente trabalha só com os 2 primeiros, tá? Mas o de transformação, a principal característica dele é que ele geralmente é temporário, tá? É uma determinada alocação que eu faço por um determinado período, geralmente para cobrir um aumento de produção, geralmente para cobrir Às vezes tem uma atividade que é feita por um colaborador. Aí esse colaborador adoece, fica afastado, eu preciso de 2 para fazer o trabalho de 1, tá? Um desses vão ser alocados como custo de transformação, o outro vai ser alocado como custo direto. Tá? É importante a gente destacar que algumas classificações de custo, elas podem variar também de empresa para empresa. Né? Então, gasto com energia é quase sempre classificado como despesa, como um gasto variável. Né? Aumenta-se o volume de produção, né? Aumenta-se o consumo de energia elétrica. Os custos de energia, porém, podem ser classificados como custo direto de produção, quando eles envolvem produtos intensivos, né, de uso intensivo de energia, quando, por exemplo, lâminas de alumínio, produto metálico em geral, vidro, ou como custo indireto, quando eu divido a energia entre outros produtos ali fabricados, tá? Principalmente quando eu coloco isso diretamente gasto com matéria-prima. Só para ter uma noção, de um pacote de Bombril, nem sei quanto está custando hoje um pacote de Bombril, mas de cada R$1 de custo de um pacote de Bombril, quase que 80% é gasto com energia, tá? Porque precisa de uma máquina muito grande ali, uma ponta de diamante bem afiada para ir lapidando a placa metálica e tirando as lãs, né,
da palha de aço, para gerar a palha de aço. Da mesma maneira, tá? Você tem alguns produtos que fazem um uso O celular agora não altamente... mostra a voz do professor, meu Deus. Oi, Romário? Não escutei. E nesse modelo do Bombril, de fabricação do Bombril, você tem um gasto muito grande de energia para poder fazer uso realmente do produto acabado ali no final. Tá? E aí, esse usar muito ou aplicar um custo direto à fabricação pode influenciar diretamente no resultado desse item, tanto no custo total quanto no custo unitário. Tá? De que maneira? Eu vou citar aqui um exemplo de uma festa de formatura. Vocês vão fazer uma festa de formatura. Tá? Eu vou usar esse exemplo em várias outras ocasiões aqui. Numa festa de formatura, vocês vão ter alguns custos que eles serão fixos ou custos diretos. Por exemplo, vocês precisam alugar um espaço para fazer essa festa. Então, isso vai ser um custo fixo e diretamente aplicado ali à festa. Sem isso, você não faz a sua festa. Tá? Esse custo ele tem uma certa variável. Se 10 formandos forem participar, fica muito mais caro do que se 30 formandos forem participar. Por quê? Porque o volume de participantes maior acaba dividindo esse tipo de custo entre os demais participantes. Tá? Então, os custos fixos são aqueles que em determinado período de tempo, em certa quantidade instalada, né, ou seja, certa quantidade máxima que pode ser produzido, eles não vão variar qualquer que seja o seu volume ou atividade da empresa. Tá? Esses custos, eles existem mesmo que não haja produção. Então, são agrupados em custo fixo de capacidade e custo fixo operacional. Então, eu posso, pegando esse exemplo da festa de formatura, se eu for alugar um clube que caiba até 300 convidados, esse custo vai ser dividido ali por convidado, por formando, né? Geralmente é feito por convidado, e daí, né, quem quiser levar mais, paga mais. Quem quiser levar menos, paga menos. Tá? E essa divisão, ou esse rateio desses custos, tá? Eles podem ser feitos até 300 pessoas, a partir de, não, deu 450 pessoas, deu 500 pessoas, então já não cabe mais nesse clube. E aí eu vou alugar um segundo clube? Não, eu preciso alugar um clube maior para caber mais pessoas, para caber 500 pessoas. E aí, por conta disso, eu posso ter uma certa variação ali no custo fixo desse produto, tá? Ou dessa situação, desse exemplo aí de uma festa de formatura. Então, alguns exemplos clássicos de custos fixos podem ser apresentados por meio de um gasto com aluguel, gasto com depreciação, porque independente da máquina ser ligada ou de você estar usando ou não o prédio, o aluguel está sendo cobrado. A depreciação contábil, ela vai ocorrer independentemente de ter atividade operacional ou não. Tá? Uma coisa é depreciação fixa, a outra é contábil. A contábil tem regra para ser seguida. Tá? Então, é importante destacar que a natureza do custo fixo ou variável está associada diretamente ao volume produzido, e não ao tempo. Tá? Então, se uma conta de telefone apresenta valor divergente todo mês, porém, essa conta não está vinculada à produção, esses gastos devem ser classificados como fixo, independente de você ter valor variável mudando mês a mês. Os custos fixos, eles vão possuir uma característica interessante, que vocês vão fixar bem no exercício que vão fazer. Os custos fixos, eles são variáveis quando são calculados de maneira unitária, em função da economia de escala. Então, um custo fixo de aluguel de um espaço para fazer a festa de formatura, ele é 3 mil. Cabe 300 pessoas, ele é 3 mil. Tá? Você tem um custo aí de R$10 por pessoa. Tá? O custo unitário, se eu reduzir esse evento para 150 pessoas, eu vou pagar do mesmo valor, é fixo, é 3 mil, não importa.
Porém, o custo unitário, ele vai aumentar, porque eu tenho menos pessoas participando. Então, eu vou dividir 3.000 por 150, tá? E não 3.000 por 300. Eu passo a ter um custo fixo unitário maior. Então, o custo fixo, ele varia, tá? Ele é uma variável quando você calcula ele de maneira unitária, tá? Já os custos variáveis, o seu valor total do seu custo variável altera diretamente em função da atividade da empresa. Ou seja, quanto maior a produção, maior é o custo variável, tá? Então, um exemplo óbvio de custo variável pode ser expresso por meio dos gastos com matéria-prima e embalagem. Todo produto precisa de uma matéria-prima e todo produto precisa de X de embalagem. Quanto maior a produção for, maior o consumo de matéria-prima, maior o consumo de embalagem. Tá? Então, pegando ou fazendo a mesma analogia com a festa de formatura, independente, por exemplo, do valor do aluguel do espaço, eu tenho um gasto com comida, né? Ou comida e bebida, buffet, vamos colocar buffet, vamos arredondar aqui para buffet. Então, 3.000 reais de aluguel do espaço para 150 pessoas, eu tenho um custo de 20 reais só com espaço. Tá? E vamos supor que tem uma pessoa, um parente de vocês, quer comprar uma cadeira, quer ir na festa e quer comprar um ingresso para ir na festa. Né? Por quanto eu vou vender? Então, 20 reais, se for 150 pessoas, vai sair 20 reais do espaço, tá? E vamos supor que custe aí 40 reais o buffet já com comida e bebida. Então, 20 mais 40, 60, tá? Lógico, tem som, tem decoração, mas só para exemplificar, como se a festa só tivesse mesmo um espaço, as mesas já fossem de lá, já tivessem incluso, e comida e bebida, buffet, tá? Então, o buffet vai ser um custo variável, porque o buffet ele vai ser um valor X por pessoa. Geralmente é assim que buffet cobra. Eu vou cobrar 30 reais por pessoa, 50 reais por pessoa, 100 reais por pessoa. E às vezes tem buffet que até pede, qual é o curso seu? Eu falei, mas o que tem a ver o curso? Né? Geralmente um curso aí de direito, agronomia, medicina, o pessoal bebe mais que outros cursos, né? Por quê? Não sei, mas geralmente buffet costuma cobrar mais caro em razão disso. Principalmente ali os cursos de agronomia, né? Os alunos de agronomia. Então, esse custo do buffet ele vai ser variável, tá? Porque cada pessoa que for participar da festa vai ter um valor que o buffet precisa cobrar para fazer ali de comida e bebida. Então, da mesma forma, como os custos fixos, os custos variáveis, eles possuem uma interessante característica também. Eles são genericamente tratados como fixo na sua forma unitária. Então, é um custo por pessoa. Mas por que ele é variável? Porque ele multiplica a quantidade de pessoas participantes, ele multiplica a quantidade de produtos a eles vinculado. E tem também os chamados de semifixo, tá? Que eles são fixos até um determinado grau, patamar, e ele passa a ser variável quando esse patamar é excedido. Tá? Então, eu tenho um gráfico aqui, né, que a seguir eu vou mostrar. Por exemplo, a conta de energia de vocês, ela tem um custo fixo, tá? Pode olhar. Você usando ou não usando a sua energia, eles vão te cobrar no mínimo 50 kW, a não ser que for tarifa social e tal. Mas 50 kW você é obrigado a pagar. Tem uma tarifa mínima ali de disponibilização, tá? Então, esse valor ele é fixo até dado momento. Consumiu 51, 52, 53, 60, 100, 200 kW, a partir disso ele passa a ser proporcional ao quilowatt utilizado, tá? Então, a gente tem também os custos semivariáveis, tá? Eles são variáveis até certo ponto, tá? E dependendo, ele se mantém fixo também até certo ponto, tá? Não é muito comum, tá? Geralmente ele é utilizado quando você tem ali supervisão de produção, que você tem, por exemplo, uma pessoa toma conta, um supervisor toma conta de 10 colaboradores, tá? Aí você precisa aumentar para 15. Esse um ainda dá conta.
mas 16 ele já não dá conta, precisa ter um segundo supervisor. Então, 1 para 15 é uma conta. 1 para 16, ele acaba caindo, 2 para 16, ele acaba caindo para um oitavo. O que significa isso? Eu preciso ter, em vez de eu ter um supervisor para 15 funcionários, eu passo a ter 1 para 8. Então, isso já começa a encarecer um pouquinho mais ali o custo. Não por ter o segundo, tá? Mas por ter um número menor de pessoas associadas a ele. Então, dentro de certos limites, né, como o número de funcionários sob supervisão de uma pessoa, tá? Você pode ter esse custo classificado como semi-variável. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o comportamento desses números ou desses custos dentro de algumas situações. Então, por exemplo, o custo fixo, ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó, ele é fixo, não importa. Ele, se for valor de 10 mil aqui, ele vai permanecer 10 mil o tempo todo, tá? Já o custo variável, ele tem um valor fixo por unidade, mas ele varia, tá, de acordo com a quantidade produzida. Pegando o exemplo do buffet. Para 10 pessoas, eu tenho um valor aqui, tá? Para 20 pessoas, tá? Eu tenho um valor aqui, tá? E assim ele vai indo, tá? A quantidade de pessoas em relação ao valor por pessoa. Então, proporcionalmente, quanto mais pessoas, maior vai ser o custo fixo associado, tá? A questão dos semivariáveis, tá? Que foi esse último caso que eu expliquei. Até 15 funcionários, eu preciso de um supervisor. Aí, de 15 a 29, de 16 a 29, eu preciso de 2, tá? 2 supervisores. E assim vai indo. Você tem uma escala aqui e uma escala aqui, tá? Uma escala em valor, tá? E uma escala numérica. Então, é como se fosse um degrau. Até tanto uma unidade dá conta de atender. E assim vai, tá? E aí, os últimos aqui, os semifixos, é esse exemplo de energia. Se você não usou energia o mês inteiro, você viajou, ficou o mês inteiro sem usar, a sua conta vai vir como fixa. Se não usou, vai cobrar a taxa mínima. O semifixo, você chegou de viagem dia 5, você ligou o ar-condicionado. A partir disso, ela tende a crescer. Tá? Ela vai crescendo à medida que você vai consumindo. Ela é fixa até um tempo e depois disso ela passa a crescer. Tá? Bom, quanto às despesas, as despesas já são um pouco mais simples do que os custos. Tá? As despesas, elas também recebem algumas classificações, né? As despesas fixas não vão variar em relação ao volume de venda, né? Você tem aquele valor, o salário do vendedor é fixo, então se vender mais ou menos, né, vai ser aquele valor, seguro, aluguel da parte de venda, tá? Não de produção, de venda. E a despesa variável, que vai variar de acordo com a venda. Né? Então, comissão de vendedor é 2%. Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Frete, né? O frete geralmente é pago por entrega, né? Então, quanto mais entrega tiver, mais gasto, mais despesa com frete eu vou ter. Tá? E a despesa, ela tem uma outra classificação que é com relação à controlabilidade. Ou seja, quando ao fato de a decisão poder ou não dessa despesa chegar a afetar um custo. Então, ela é controlável, quando pode ser controlada por uma pessoa dentro de uma escala hierárquica já definida. Então, a pessoa responsável poderá ser cobrada por eventuais desvios. Então, gasto com energia. Eu posso gastar até R$1.000 por mês. Acima disso, eu vou tomar um puxão de orelha. Então, eu vou desligando o ar meia hora mais cedo, vou desligar os computadores quando eu for embora, eu consigo controlar essa despesa. E eu tenho as não controláveis, quando foge ao controle do responsável pelo setor, pelo departamento. Então, quando é feito um rateio de aluguel, quando eu posso ter um grupo de funcionário que, de repente, adoece, daí eu preciso contratar um grupo maior de vendedor para cobrir aqueles que estão doentes, eu não tenho como controlar, né? Não tem como falar, fulano, não fica doente. Não tem como, tá? Isso depende da vontade da pessoa. E
eu conhecendo os meus custos, as minhas despesas, eu consigo calcular o meu lucro, né? Obviamente sabendo ali das receitas também. Então, a equação ou a conta, a fórmula para eu achar o lucro é simplesmente eu subtraindo as receitas menos os custos, menos as despesas, tá? Então, o lucro, ele é genericamente expresso por meio do que a gente chama de margem operacional, tá? Essa margem de lucro, tá? Ou margem de lucro, ela pode ser apresentada em unidade monetária, tá? Ou em percentual sobre um determinado preço de venda. Por que que isso importa? Tá? Eu posso apresentar ela sendo R$10 e posso apresentar ela sendo que R$10 representa 5% do valor final. Por que que isso interessa tanto em valor unitário quanto em percentual? Porque eu posso ver aonde eu estou gastando mais. Quando eu coloco em percentual, eu sei se eu estou gastando mais com custo ou estou gastando mais com despesa. Eu sei o quanto que eu estou pagando de imposto, eu sei o quanto que eu estou tendo de receita financeira, despesa financeira, e por aí vai, tá? E aí, os principais elementos que vão influenciar o resultado de qualquer empresa, qualquer entidade, é representado por meio das receitas, né, obtidas, auferidas, dos custos e das despesas, tá? Então, eu posso ter aqui os custos diretos e indiretos, né, associados a um produto, e desses custos eu subtraio, tiro a receita menos custo, menos despesa e chego no resultado. Tá? Percebam que a complexidade da questão do custo ela é um pouco maior, né? Eu preciso saber se foi feito custo direto, se ele está como indireto, se foi feito um rateio entre os produtos. E por que isso? Se eu não calcular corretamente o meu custo, se eu simplesmente pegar e dividir o valor de maneira igualitária sobre todos os produtos, eu corro um seríssimo erro de estar vendendo um produto muito acima, com um custo muito alto, e outro produto com um custo muito baixo. Tá? E o que isso impacta na prática? Na hora de eu fazer uma venda, na hora de eu participar de uma licitação, na hora de eu fornecer esse meu produto ou serviço para um cliente, o meu concorrente, que sabe corretamente do custo, vai fazer um preço mais baixo. E eu, sem saber, vou falar, não, impossível vender nesse valor. Mas, na verdade, dá para vender. Você que rateou o custo de maneira incorreta. Tá? Então, chega num determinado ponto que as empresas elas acabam desconhecendo o seu custo real, tá? Elas até fazem no início, depois elas acabam não acompanhando esse custo ao longo do tempo, e de repente o produto dela é vendido a R$50 e ela calculou que 40 é custo. Qual que é o impacto disso? Jamais ela vai poder vender esse produto abaixo de R$40, porque se 40 é custo, né? Imagina ter que lançar ainda despesa em cima disso, né? Só que ela calculou esse custo errado, esse custo era de 30. Então ela tinha uma margem ali, tinha uma gordura para trabalhar. Ela ia lucrar menos, mas ela não ia deixar de perder a venda dela. E isso é muito comum em algumas empresas aí, que elas deixam de vender, deixam de faturar, porque calculam incorretamente o seu custo, tá? E outras, pelo contrário, né? Elas acabam calculando errado, geralmente acham que dá para vender mais barato, e aí não jogam os custos da maneira correta e, de repente, ela está vendendo abaixo, que foi aquele exemplo da empresa que eu fiz a consultoria aqui, né? Ela vendia R$17,50, e sendo que o preço de venda mínimo dela deveria ser R$19, R$18, R$19, não me recordo agora, tá? Então, em resumo, tá? Eu já vou para um exercício prático aqui. O comportamento dos custos em relação ao volume, tá? Ou seja, o que é produzido, o que é fabricado ou comprado para revender, permite analisar quais as variáveis nos custos totais e unitários acontecem em relação a diferentes volumes de produção. Esse é um dos objetivos da disciplina, tá? Porque, por exemplo, vocês vão ver que, às vezes, nem sempre produzir mais necessariamente resulta em algo bom, em algo melhor, tá? Lembra que eu falei, é um fator multiplicador. Se você estiver multiplicando algo bom,
você vai ter um lucro bom. Se você estiver multiplicando algo ruim, você vai ter um prejuízo enorme, tá? Então, de maneira resumida, a gente consegue identificar e analisar como os custos fixo ou variável se relacionam em relação ao volume de produção, tá? Então, aqui tem até uma tabelinha que eu recomendo, assim, vocês guardarem isso para utilizar, principalmente quem for empresário, quem for trabalhar no ramo do comércio, empresário, tá? Porque resume tudo isso que eu expliquei até aqui, né? Custo fixo não varia, independentemente de haver produção ou não. Pode ser apropriado utilizando alguns rateios. Você pode distribuir ele para alguns produtos que são mais ou menos fabricados, né? Então, como exemplo, o aluguel de um prédio da fábrica, tá? Custo variável. Eles variam diretamente em função do volume de produção. A apropriação também é direta e não necessita rateio, porque você já sabe o quanto cada um custa, tá? Como exemplo, a madeira utilizada para produzir uma mesa. Você tem o valor dela, tá? Os semifixos, eles são fixos até um ponto, depois disso ele passa a ser variável, que é o exemplo da uma conta de energia, até mesmo a conta de água, tá? É bem parecido. E os semivariáveis, eles variam de acordo com uma quantidade, tá? Então, ele é fixo até determinado ponto, a partir do extrapolamento daquele valor, ele vai cobrando um extra ou um valor a mais, né, equivalente por item a mais, né? Até o autor aqui, ele utilizava o exemplo de uma máquina copiadora, né? A máquina copiadora, ela consegue imprimir 50 páginas por minuto, por exemplo, né? Fotocopiar 50 páginas por minuto. E ela tem uma capacidade ali limitada, precisa de um funcionário para operar ela. A partir do momento que a demanda de fotocópia aumenta, eu preciso, às vezes, de uma segunda máquina ou um segundo funcionário, né? Para operar essa máquina. E por aí vai, tá? Então, partindo aqui para um exemplo prático, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a fábrica de sorvete Sabor Gelado Limitada apresenta custos e despesas fixos anuais igual a 40 mil. Então, essa fábrica aqui, essa fábrica de sorvete, ela tem, não importa quais são os custos e despesas, 40 mil é fixo, é certo, tá? O custo variável unitário dela é igual a 13,50 por caixa. Então, aqui eu tenho um custo fixo de 40 mil, geralmente pode ser salário, algum insumo, tá? Insumo não, perdão, salário, seguro, aluguel, tá? E eu tenho um custo variável unitário que é 13,50. Aqui sim são os insumos. Emulsão, o sabor do sorvete, açúcar, tá? Que para fazer, sei lá, uma caixa, né? Fabricar uma caixa de sorvete, ali, um pote de sorvete, né? Custaria 13,50 de insumo, de custo variável, tá? Aí esse sorvete, ele é vendido por R$ 22,00 o pote dele, ou a caixa dele, tá? Vamos calcular aqui os custos de produção se eu produzisse 10 mil caixas ou 20 mil caixas desse tipo de produto, tá? E aí eu quero saber a receita total, né? Quanto eu vou ter, tanto para 10 mil quanto 20 mil, tá? Quanto que eu vou vender, né? Quanto que eu vou ter de receita se eu vender 10 mil ou 20 mil. Qual vai ser o custo total e o custo unitário, tanto para 10 mil quanto para 20 mil. Quanto que vai ser, quanto que eu vou gastar de custo fixo total e unitário para produzir 10 mil e 20 mil. E o custo variável total e unitário para 10 mil e 20 mil, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, eu vou usar algumas siglas, tá? Vou chamar de custo e despesa fixa total, tá? 40 mil. Vou abreviar como CFT, tá? Custo fixo total. 40 mil ele já deu ali no exercício. Aí ele deu para mim também, né, o custo variável unitário, ou seja, custa R$13,50 por caixa, a gente chama de CVU, tá? Pode ver que eu estou usando duas letras maiúsculas, que é a conta, né, o item, custo variável, e U quando se referia a unitário e T quando se referia a total, tá?
Preço de venda, ele também falou para a gente, era R$ 22,00, né, por unidade, então eu vou chamar de PVU, né, preço de venda unitário, e ele quer saber a quantidade tanto de 10 mil quanto de 20 mil, e aí eu vou chamar a quantidade de quê? De quantidade, tá? Então vamos agora partir, vamos calcular aqui para 10 mil caixas desse tipo de produto, tá? Então a receita total, eu tenho aqui o preço de venda unitário, tá? Que é R$ 22,00, vezes 10 mil caixas, eu vou ter uma receita de 220 mil reais. Tá? Custo fixo total. Como é que eu acho o meu custo fixo total? Tem uma formulazinha, tá? Aliás, perdão, o custo fixo total, ele já deu nesse enunciado, tá? Então é 40 mil, ele já falou, eu não preciso calcular. Vai ter um outro exercício que eu vou trabalhar com vocês amanhã, que eu vou calcular o custo fixo total, mas esse ele já deu, 40 mil, tá, por ano. Custo fixo unitário, esse, tá, ele não deu, tá? Mas eu tenho os dados para calcular. Para eu achar o custo fixo unitário, eu vou dividir o valor total, que é 40 mil, pela quantidade, que é 10 mil. Então, eu tenho um custo fixo unitário, olha só, para 10 mil caixas, no valor de R$ 4,00. Como a quantidade vai mudar, né, calculando para 20 mil, tanto a receita quanto o custo fixo unitário vão mudar também. E a gente já vai chegar lá no quadro comparativo. Custo variável unitário, tá? É o CVU. Ele também já deu, tá? No exercício. Ele falou que era R$ 13,50 o custo por unidade. Custo variável total. Eu vou pegar o meu valor unitário e vou multiplicar pela quantidade. Tá? Então, eu vou pegar o 13,50, vou multiplicar por 10 mil, tenho 135 mil. E aí, o custo total, eu vou somar os custos fixos totais com os custos variáveis totais. Ou seja, tá? Eu vou somar o custo fixo total, que é 40 mil, com o custo variável total, que é o 135, eu tenho um custo total aqui para 10 mil caixas no valor de 175 mil reais. E um custo unitário, tá? O quanto vai me custar, tá? O total unitário por caixa, somando os fixos e os variáveis, no valor de R$ 17,50 por unidade. Aqui era onde eu queria chegar. Esses 17,50, no mês que eu produzo 2 mil caixas, ou que eu tenho a estimativa de venda para 10 mil caixas, eu não posso vender o meu produto por menos de 17,50, tá? Se eu vender abaixo de 17,50, mesmo que for... aí às vezes até escuta assim, professor, mas é uma compra muito grande, é um fornecedor muito grande. Se você não conseguir reduzir o seu custo fixo ou o seu custo unitário, você não pode vender abaixo de 17,50. Tá? O preço dele é 22, o concorrente jogou R$17. Até incentiva, né? Se seu concorrente de fato trabalha muito parecido com você, incentiva ele que ele vai quebrar rapidão. Mas não caia na besteira. Mas é R$17, eu vou perder R$5. Tá? Muito provavelmente a sua chance de quebrar é alta, tá? E agora vamos fazer o mesmo cálculo. A fórmula não muda, essa fórmula para os exercícios que a gente vai fazer, para atividade avaliativa, é a mesma, tá? Vamos calcular agora essa mesma quantidade para 10 mil caixas, tá? Eu queria que vocês gravassem bem aqui o valor do fixo unitário, da receita, tá? Né, do custo total e do total unitário. Então, calculando a mesma coisa para 20 mil. Tá? A receita total, R$ 22,00, que é o preço de venda unitário, vezes 20 mil, que é a quantidade, eu tenho 440 mil. Tá? Custo fixo total, tá? Eu tenho também, já dado pelo exercício, que é os 40 mil, isso não vai mudar. O custo fixo unitário, lembra que era R$ 4,00 lá, né, no exercício anterior, tá? Aqui ele já caiu para 2. Por quê? Porque eu estou tendo os mesmos custos, porém a quantidade para eu dividir esses custos fixos é muito maior. Tá? O custo variável unitário, ele não mantém, ele é idêntico, é fornecido, né, pelo enunciado, é de R$ 13,50. Custo variável total,
tá? Esse sim vai ter uma variação. 13,50 vezes 20 mil unidades, eu tenho 270 mil. Então, o meu custo total também vai ter variação, ele vai para 310 mil. Só que se eu dividir, né, agora, para eu achar o custo total unitário, eu vou dividir, né, os dois custos, né, o custo total, o custo fixo mais o variável total, pela quantidade que é 20 mil, tá? E vou ter o valor de 15,50 por caixa, tá? Então, de R$17, né, se eu não me engano, que era o valor anterior, caiu para 15,50, tá? Aqui é que está o X da questão, tá? Aqui é o que a gente chama de economia de escala. Por quê? Por que esse custo total unitário baixou? Porque os meus custos fixos acabaram baixando. O variável variou da mesma proporção, porém o fixo rateou, tá? O fixo acabou diminuindo. Então, se o meu, às vezes o meu concorrente está vendendo um preço menor que o meu, porque ele tem ou um custo fixo menor, ou ele tem um volume de produção maior, tá? E aí você vai rateando o custo e aí você vai tentando ser competitivo. A ideia é que você trabalhe com custo e despesa o mais baixo possível, tá? Ah, professor, então tá fácil, eu vou produzir 20 mil caixas de sorvete aqui, 20 mil potes de sorvete, e tá resolvido. Não é bem assim. E aí, se você não vender esse produto? Só vai te ficar com o freezer ligado, gastando energia, né? Você vai ficar consumindo espaço, você vai deixar de produzir, às vezes você produziu de um sabor só que não é tão vendido, né? Então, por isso que às vezes eu vejo algumas empresas fazendo queima de estoque do jeito errado, fazendo promoção do jeito errado, né? Sem saber realmente se ela pode fazer uma queima de venda, se ela pode baixar. Às vezes eu vejo, né, propaganda na TV assim, produto vendido é igual ao preço de fábrica, ou produto vendido abaixo do preço de fábrica, né? Então, assim, não que não possa ser. Tem uma situação que isso realmente pode acontecer, mas geralmente é ilusão, é para chamar atenção, tá? Não sei se vocês chegaram a ver, mas depois eu vou ver se eu mando lá no grupo nosso. A Americanas, em algumas cidades, ela fez algumas promoções de vender um produto a R$0 e a 0 centavo. Produto, quanto custa o produto? 0,00. Por que isso? Tá? E qual é a justificativa disso? Por que? Onde já se viu, né, vender um produto a valor zero? É pelo seguinte, geralmente são produtos que estão próximos de vencer, tá? Geralmente são produtos que às vezes ou estão ocupando muito espaço em estoque, e isso tem um custo, tá? Ou às vezes, e aí você já assume isso como perda, né? Eu perco menos se eu vender ele de maneira zerada, gratuita. E se eu for doar esse produto, o Estado não quer nem saber se eu estou doando. Ele vai me cobrar um imposto em cima daquilo. Ele vai calcular o preço médio e vai me cobrar um imposto em cima. Se eu multiplicar isso por zero, quanto que eu vou ter com receita de venda? Zero. Quanto que eu tenho de imposto? Imposto é o percentual em cima da venda. Então, ele vai multiplicar o imposto por zero, que vai dar zero. Daí é um jeito de eu não pagar imposto. Tá? São algumas artimanhas, são algumas técnicas. Tem produto que às vezes o custo do descarte é muito maior, né? Então eu não posso simplesmente pegar e descartar um produto porque ele polui, né? Hoje tem uma cobrança em cima da responsabilidade social das empresas, tá? Então era onde eu queria chegar, tá? E aqui é o quadro comparativo, tá? De eu montar aqui uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício, onde eu vou lançar os valores de receita, tanto para 10 mil caixas quanto para 20 mil caixas, é onde eu faço o comparativo. Tá? Então, de receita, perceba que o unitário da receita é igual, 22, 22. Porém, o total muda, 220 e 240. O custo total, né, ele vai mudar, obviamente, porque tem uma variação aqui, ora nos custos fixos, ora nos custos variáveis. Tá? Então, quando eu tenho 10 mil unidades, o meu custo fixo fica em R$4, com 20 mil ele vai para 2. Tá? Quando eu tenho o custo variável, né, a 13,50, ele permanece unitariamente em 13,50, porém não muda o valor unitário, ele só muda o valor total. Tá?
E aí, por consequência, se eu for apurar receita, custo e lucro, vocês vão perceber que o lucro vendendo 10 mil caixas é de R$ 4,50 e vendendo 20 mil caixas é de R$ 6,50. Ah, mas é óbvio, professor, eu vendi mais, é lógico que o lucro ia ser maior. Não é assim, tá? Por isso que a gente tem que calcular, por isso que o profissional, né, o gestor, tem que estar de olho nesses números, tá? Inclusive, no exercício tem um que eu demonstro que vocês vão calcular, que vocês vão ver que vender mais acaba sendo prejuízo, tá? Geralmente, isso ocorre quando você tem uma situação em que você tem um preço de venda, de receita muito próximo do seu custo, tá? E aí você acaba tendo um custo fixo muito alto, isso acaba acontecendo, tá? Ou quando você tem também um custo variável, o fixo é baixo, mas o variável é muito alto, e uma receita muito baixa, isso também pode acontecer, tá? Então, basicamente, na atividade que a gente vai fazer, que eu vou passar amanhã depois da aula, eu vou dar uma orientada, eu vou dar uma explicada a ela assim que a aula finalizar, tá? E vou deixar as fórmulas, obviamente, para vocês calcularem, tá? Só para adiantar um pouquinho, tá? A atividade consiste em um exercício, né, de análise de custo, volume e lucro, muito parecido com esse que eu trabalhei aqui hoje, tá? Eu vou fazer mais um amanhã. Vai ser até trio, tá? Então pode, professor, eu quero fazer sozinho, pode fazer, quero fazer em dupla, pode fazer, quero fazer em trio, pode fazer, tá? Até 3. Quero fazer em 4, professor. A gente é muito amigo, não desgruda? Não, é 3, tá? Até 3. Geralmente eu gosto de escolher os grupos, porém, como a gente não está trabalhando com uma turma só, está trabalhando com alunos de quase 15 cursos diferentes, 12, 13 cursos diferentes, então eu vou deixar com que vocês escolham um grupo, tá? E aí, professor, eu não quero fazer com ninguém de fora, não conheço ninguém. Pode fazer sozinho, tá? Não tem problema. Mas pode ser feito em trio. O que eu quero só, tá? Que vocês imprimam, né? Baixem um arquivo, tá? Imprimam e coloquem as respostas à caneta, tá? Ou se for lápis, que coloque o lápis com bastante força, tá? Para eu poder enxergar ali. E eu vou explicar amanhã certinho com mais detalhe. Eu quero a memória do cálculo, eu quero saber, eu vou dar a fórmula, eu quero ver como é que vocês aplicaram os números e como é que vocês interpretaram e chegaram naquele resultado. E aí, assim, se eu ver que está lá, a resposta de um exercício é 5 mil. Aí a pessoa coloca o cálculo lá, 20 mil menos 10 mil igual a 5 mil. Mas a resposta está certa, é 5 mil. Eu vou olhar todo o cálculo, tá? Então, se tiver uma conta lá de 20 mil menos 10 mil igual a 5 mil, por mais que a resposta seja 5 mil, eu vou considerar como errado, tá? E aí, eu vou explicar mais uma pontinha de análise de custo, volume e lucro amanhã. Vou explicar, vou projetar aqui o exercício, vou explicar o que eu quero, vai ficar gravado, tá? E daí eu libero, tá? Isso terça-feira, tá? Vou ficar aqui à disposição ainda um tempo, né? Sem estar gravando, para sanar uma eventual dúvida. Na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, eu estarei em Cuiabá, na sala aí, no prédio da Unemat, né? Onde ocorrem as aulas do curso de Gestão de Negócios e Inovação. Lembrando que não é obrigatório a presença lá, tá? Mas eu estarei lá. Quem quiser ir, quem for de Cuiabá, quem estiver passeando em viagem ali em Cuiabá, quiser assistir aula, mesmo que não seja do curso, fique à vontade, tá? Eu só estou conferindo se de fato a internet está boa para eu fazer a transmissão de lá, tá? E vou estar lá na quarta-feira à disposição. Não tem uma aula teórica igual está aqui. Eu vou abrir a sala e vou ficar esperando se tiver alguma dúvida, algum questionamento, tá? Presencialmente, né, eu vou estar lá, às vezes é mais fácil sanar a dúvida, e aí a dúvida que eu for sanar presencialmente, eu vou estar com uma câmera móvel, e daí a mesma dúvida que eu explicar para quem estiver em sala, eu vou estar transmitindo para quem estiver acompanhando online também, tá? E aí, isso na quarta-feira. Na quinta-feira eu faço mais uma aula também de lá, presencialmente, mas também transmitindo, tal como eu estou fazendo aqui. Passo a outra atividade, que é a terceira, tá? Que é sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição, que eu não expliquei ainda.
E aí também, na sexta-feira, a mesma dinâmica. Eu vou estar lá, abro a sala, fico ao vivo. Se eu tiver que sanar a dúvida de alguém de lá ou remoto, eu sano e fica gravado, tá? Na verdade, eu não pretendo gravar, mas se eu ver que está tendo, eu gravo só um tempo, quando tiver o grosso de dúvida, e só volto a gravar de novo se tiver mais alguma coisa relevante ou que mereça esclarecimento, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. E são 4 exercícios, tanto na atividade 2 quanto na atividade 3, se eu não me engano, tá? Mas são exercícios que você tem que calcular, montar ali a tabelinha, né? Mas eu vou explicar certinho na aula de amanhã. Amanhã de manhã eu já devo deixar ele postado, até para vocês já irem se familiarizando, tá? E aí eu finalizo a explicação, sano as dúvidas e vocês já estão liberados para fazer. Quem quiser, lá no grupo de WhatsApp, né? Sou fulano, sou do curso tal, do campus tal, alguém quer formar duplo ou trio comigo? Coloca lá, às vezes tem alguém, né? Vocês vão se organizando lá pelo grupo mesmo, né? Ah, não, professor, não conheço ninguém, quero fazer sozinho, pode fazer também, tá? Vai me dar um trabalhinho para corrigir, né? Mas a postagem libera amanhã terça, vai até quarta-feira, à noite, às 23h59. Devo corrigir e postar nota, vou tentar fazer o possível até quinta-feira. Se não, no mais tardar, sexta de manhã, a nota da atividade 2 está postada. E aí, da atividade 3, que eu vou liberar na sexta, e vai até sábado à noite, né? No domingo, até a noite, no mais tardar, segunda de manhã, está postado também, tá? Então, só para a gente concluir aqui a aula de hoje, os custos fixos, eles são gastos geralmente na produção, né? O montante total permanece inalterado, apesar da variação do volume de produção, tá? E geralmente, independente do volume de produção, o custo fixo, geralmente, ele tende a permanecer total por igual período. Qual que é a exceção? Tá? E por que eu falo geralmente? Porque a grande parte é isso que acontece, tá? A exceção é quando você tem, né, os custos que acabam sendo semifixos ou semivariáveis que alteram essa dinâmica. E os variáveis, eles variam de acordo com a proporção do volume de produção. Tá? Então, aumenta a produção, aumenta o custo total variável. Diminui a produção, diminui o custo total variável. Mas o custo unitário variável permanece o mesmo. Tá? Então, com isso aqui eu concluo a aula. Deixa eu só explicar rapidinho aqui os três... deixa eu só carregar aqui rapidinho para eu explicar, cadê aqui o arquivo que eu salvei, as 3 questões de cálculo que eu cobrei na atividade 1 que venceu, e explicar por que eu tive que corrigir manual de alguns alunos e por que eu não corrigi, né, de todos os alunos. Só projetar aqui rapidinho, que eu já tô acabando aqui a aula. É bem rápido, tá? Tinham basicamente três exercícios, deixa eu ver como que está aparecendo a projeção aqui, para calcular a riqueza líquida, tá? Então, todos eles tinham uma letrinha na parte de cima aqui, tá? Deixa eu ver, eu não vou conseguir mostrar, tá escrito A conta, B conta e C conta. Então, exercício A, B e C para facilitar. No que estava escrito A, eu tenho as contas: caixa, clientes, fornecedores, utensílios, salários a pagar e duplicatas a pagar. Então, essa A, acho que a grande maioria acertou e não tinha nenhum problema, porque o resultado dela dava 960. Caixa, clientes e utensílios fazem parte do ativo, que dá 1.600. Fornecedores, salários a pagar e duplicatas a pagar, faz parte do passivo, que dá 640, tá? Deixa eu aqui, 640. 1.600 menos 640 dá 960, tá? O exercício B foi onde deu algum problema. Por quê? O valor que dava de resposta era 12.800. Perdão. Alguns alunos, mesmo colocando 12.800, o CIGA entendeu como 12,8. Ele às vezes, o CIGA pode ser que o aluno tenha digitado 12,800.000, mas independente, né, se julgou errado ou não, não era para o CIGA
lançar, e de vários alunos estavam lançados 12,8. Então, quem lançou 12,8 ou 12.800, eu considerei. Alguns alunos, por alguma razão, o CIGA reconheceu como 12.800, porém não marcou a resposta como correta. Tá? Então, no exercício A, que eu vi, não achei nenhum que tinha marcado 960 ou 9,6 e não foi considerado certo. Tá? Se tiver alguém, entre em contato comigo, que aí eu dou mais uma olhada. Na B é onde tinha o maior erro. Tá? Na B não, na B tinha bastante erro, mas não era o maior. E na C, tá? Na C, e só falando da B, tá? O que era como ativo? Veículo, móveis e utensílios, máquinas, caixa e títulos a receber. O que era passivo? Promissórias a pagar, impostos a recolher e duplicatas a pagar. Então era 34.800 menos 22.000, 12.800 positivo. O que era a C? A C ela era nula, tá? Eu tenho caixa, clientes e título a receber, menos títulos a pagar, aluguéis a pagar e impostos a recolher. Muita gente colocou lá o valor zero, tá? E a questão do cigarro não reconheceu o zero. Não sei se ele tem algum problema de número zero, né? Mas muita gente lançou zero e ele considerou errado, tá? Então, aqui foi onde teve a maior correção, foi aqui, porque foi onde muita gente colocou certo e depois acabou ele marcando como zerado errada, né, a questão. Ele não deu feedback positivo mesmo colocando certo. Então, e o que eu usei como critério para rever? Eu peguei a nota da maior tentativa. Por quê? Porque se fosse uma tentativa 7, a outra 8, o erro está na 7, você iria para 8. Tá? No máximo iria para 8. Não tinha como nenhum aluno caiu com a B e a C junta. Caiu com a A e a C, com a A e a B, mas com a B e a C não caiu. Tá? Ou ainda que tenha caído, os dois valores estavam totalmente errados, daí não era jeito de verificar. Aí quem tinha, por exemplo, 3 tentativas com a mesma nota, eu olhava as 3 tentativas. Quem tinha 2 tentativas com a maior nota, eu olhava as 2 tentativas. Tá? E quem tirou 10, eu não olhei, porque já está com 10, isso não aumentaria ponto nenhum. Tá? Então, só para explicar, esclarecer, se alguém respondeu alguma questão do questionário e ainda ficou com dúvida, manda no meu privado, tá? Que daí depois eu mando uma resposta mais bem explicada ou mais bem detalhada. O importante é você entender o que errou na questão. Nem sempre eu consigo dar o feedback completo, né? Mas individualmente, aí, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, me manda que eu dou uma olhada, tá? Eu devo entrar numa outra reunião daqui a pouquinho, às 9, então não devo conseguir olhar hoje, mas se mandar hoje até amanhã de manhã, no máximo, eu já olho, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto à atividade 1 ou quanto à aula de hoje ainda? Não. Para 2 eu sei que vai ter bastante, tá? Por isso que eu vou com calma. A aula de amanhã ela é um pouco mais curta, justamente para eu ter mais tempo de trabalhar ali a atividade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Deixa eu ver se o chat tem uma coisa, não tem. É isso mesmo, Rafaela. A dúvida vai aparecer nas atividades, tá? Então, assim, as dúvidas da atividade, eu vou explicar da onde que vem, né? Mas a conta, a aplicação em si, vão ser vocês que vão fazer. Mas, assim, basicamente é interpretar, saber qual número colocar em qual lugar. Tá? É entender qual é o número e colocar ali em cada lugar, tá? Tem uma que precisa calcular percentual, que eu vou fazer o primeiro junto com vocês, depois vocês fazem os demais. Tá? Eu vou deixar um feito e depois os próximos vocês vão fazer. Acho que é isso então, vou encerrar aqui por hoje, tá? Amanhã eu espero vocês aqui nesse mesmo horário para a gente dar a sequência na atividade. Valeu, um abração, tchau, tchau, até amanhã. Tá, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.